Imagine acordar de um sonho e ter a sensação de que alguém esteve com você, observando cada detalhe. Agora, imagine que esse alguém não é uma pessoa conhecida, nem uma figura aleatória, mas um rosto específico, estranho e, ao mesmo tempo, familiar. Esse fenômeno tem intrigado psicólogos, pesquisadores e pessoas comuns ao redor do mundo. Centenas de relatos descrevem o mesmo homem aparecendo nos sonhos de pessoas que jamais se conheceram. Um rosto que parece comum, mas carrega uma aura inquietante. Quem é ele? Um truque da mente? Uma manifestação coletiva? Ou algo muito mais sombrio? Hoje você vai conhecer o mistério por trás de uma das lendas urbanas mais arrepiantes da internet. O Homem dos Sonhos. O primeiro relato, a história começa oficialmente em 2006, quando um paciente em Nova York procurou seu psiquiatra e contou que vinha sonhando repetidamente com um homem desconhecido. Segundo o relato, o homem nunca falava nada, mas transmitia uma estranha sensação de autoridade e de intimidade ao mesmo tempo. Intrigado, o médico pediu ao paciente que desenhasse o rosto. O resultado foi um esboço simples: sobrancelhas grossas, olhos fundos, nariz reto e boca discreta. Nada de extraordinário, apenas um homem comum. O que o psiquiatra não esperava era que outros pacientes, sem nenhum contato entre si, começaram a relatar o mesmo homem em seus sonhos. Alguns afirmavam que ele dava conselhos, outros que apenas observava em silêncio, e havia até quem dissesse que ele os perseguia em pesadelos. Assim nasceu o mistério, a expansão global. Em pouco tempo, relatos semelhantes surgiram em diferentes países: Itália, Brasil, Rússia, Japão, África do Sul. Pessoas que não falavam a mesma língua, que nunca se conheceram, começaram a afirmar: eu já vi esse homem nos meus sonhos. Foi então que surgiu o site This Man, em 2009, reunindo dezenas de testemunhos e espalhando a imagem pela internet. Desde então, milhares de pessoas acessaram a página afirmando reconhecer aquele rosto. O mais estranho é que não existe registro de alguém ter visto o homem na vida real. Ele não tem nome, não tem identidade, não pertence a nenhuma base de dados de pessoas desaparecidas ou procuradas. Ele simplesmente existe nos sonhos. Como as pessoas o descrevem, os relatos variam, mas existem padrões que se repetem. Algumas pessoas dizem que o homem surge em momentos de dificuldade, oferecendo conselhos ou palavras enigmáticas. Outras relatam que ele aparece como observador silencioso, apenas encarando a distância, sem nunca interagir. Há quem diga que ele assume um papel de salvador, ajudando a escapar de situações de perigo durante o sonho. Mas também existem testemunhos perturbadores. Em certos casos, o homem aparece como uma figura sombria, assustadora e ameaçadora, transformando sonhos em verdadeiros pesadelos. A dualidade é inquietante. Ele pode ser um guia ou um perseguidor, um amigo ou um inimigo. As teorias psicológicas, a ciência, é claro, buscou explicações racionais para o fenômeno. Entre as principais teorias estão arquétipo coletivo, Carl Jung. O homem dos sonhos seria uma representação arquetípica do inconsciente coletivo. Uma figura que simboliza autoridade, proteção ou medo. Ele não existe de fato, mas é construído a partir de símbolos universais compartilhados pela humanidade. Reconhecimento facial espontâneo. Nosso cérebro tem a tendência de reconhecer rostos mesmo onde eles não existem, menos um fenômeno chamado pareidolia. O homem seria apenas a soma de traços comuns que fazem sentido para várias pessoas. Sugestão coletiva após a criação do site This Man. Milhares de pessoas começaram a sonhar com ele
simplesmente porque já tinham visto a imagem antes. O efeito psicológico da sugestão teria alimentado o mito. Sonhos lúcidos e interferência externa. Alguns pesquisadores sugerem que pessoas em estado de sonho lúcido podem compartilhar imagens e símbolos comuns, como se fosse uma linguagem subconsciente. Apesar das explicações, nenhuma teoria conseguiu encerrar o mistério. As teorias sobrenaturais, para além da psicologia, surgiram hipóteses muito mais sombrias. Um visitante real. Alguns acreditam que o homem é uma entidade espiritual ou interdimensional que visita as pessoas durante o sono. Um experimento de controle mental. Teóricos da conspiração sugerem que ele poderia ser resultado de testes secretos de manipulação de sonhos conduzidos por governos ou corporações. Um presságio. Há quem diga que sonhar com o homem é um aviso, um símbolo de que algo importante ou perigoso está prestes a acontecer. O próprio Deus ou demônio. Em certas culturas religiosas, o homem foi interpretado como uma figura divina, enquanto outras o veem como um demônio disfarçado. O simples fato de tantas pessoas diferentes sonharem com ele já é, por si só, perturbador. Relatos reais. Alguns testemunhos compilados pelo site This Man são de arrepiar. Uma mulher afirmou que sonhou repetidas vezes com o homem a chamando para atravessar uma ponte. Quando finalmente decidiu atravessar no sonho, acordou em lágrimas, sentindo que havia deixado algo para trás. Um jovem relatou que o homem sempre aparecia em seus pesadelos, perseguindo-o em corredores intermináveis. Outra pessoa afirmou que ele surgiu durante uma crise de depressão. Sentou-se ao seu lado, em silêncio, e apenas segurou sua mão. Ao acordar, sentiu uma estranha sensação de paz. Esses relatos criam uma aura ainda mais inquietante. O homem parece assumir a forma que cada pessoa precisa ou teme no momento do sonho. O impacto cultural. Com a popularidade da internet, o homem dos sonhos se tornou uma verdadeira lenda urbana. Ele foi tema de documentários, livros, curtas de terror e até teorias em fóruns de discussão. Alguns o tratam como uma piada, outros como uma experiência genuína de fenômeno coletivo. Curiosamente, desde que a imagem se espalhou, ainda mais pessoas passaram a relatar sonhos com o homem, como se o simples ato de ver seu rosto fosse suficiente para plantar a figura no subconsciente. O que ele é? A pergunta continua sem resposta. O homem dos sonhos pode ser uma construção do inconsciente coletivo, um efeito psicológico de sugestão em massa, um arquétipo universal de proteção e ameaça, ou talvez algo muito além da nossa compreensão, uma entidade que habita o espaço dos sonhos e atravessa fronteiras da mente humana. Afinal, os sonhos sempre foram um território misterioso, um portal entre o consciente e o inconsciente, entre o mundo real e o inexplicável. Milhares de pessoas no mundo todo afirmam ter visto esse homem enquanto dormem. Ele pode ser um guia, um perseguidor ou apenas um reflexo da mente humana. Mas a verdade é que, até hoje, ninguém sabe exatamente quem ou o que ele é. E talvez seja justamente isso que torna o mistério tão perturbador. A sensação de que, a qualquer noite, você pode fechar os olhos e encontrar o mesmo homem que tantas pessoas já viram antes. Então eu te pergunto, e se você sonhar com ele hoje à noite?